Nós estamos fazendo uma entrevista com a dona Ivete Bucher e Maria Garcia, ambas fundadoras dessa casa, por ocasião desse nosso aniversário de 32 anos de fundação da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Então, a ideia que nós temos de trazermos subsídio para as pessoas que frequentam a casa, as pessoas mais novas, entenderem o porquê da existência dessa casa. Aí me fez elaborar as seguintes questões. Dona Ivete, o que levou a senhora a criar a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes? Foi um interesse muito grande de amigas minhas, de conhecidas, que queriam estudar a doutrina espírita. Então eu comecei dentro da minha casa, no meu lar, reunindo essas amigas, onde a gente lia as obras, comentava-se, né? Algumas já tinham mediunidade até de evidência, viam alguma coisa. E esse grupo foi aumentando tanto que já não cabia mais na minha casa. Aí partimos para fundar o Centro Espírita, a Sociedade Espírita. Começou lá, nesse nosso interesse em estudarmos a doutrina. E, aproveitando essa sua resposta, quantas pessoas faziam parte desse núcleo inicial, então, da sociedade? Eram umas 6 pessoas só. 6 pessoas. E como foi que esse grupo de pessoas se transformou na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes? O grupo foi crescendo tanto que resolvemos, então, partir para organizar uma sociedade, né? Porque eram muitas outras pessoas querendo fazer parte e não cabia, na minha casa era pequena, não tinha condição. Partimos para procurar lugar adequado, continuarmos com as nossas, nosso estudo, né? Aí foi desenvolvendo a mediunidade. Tivemos que organizar a mesma sociedade porque não tinha mais condições de ficar só fechado naquele grupo, né? A senhora, como fundadora, como a senhora vê a SEBEM hoje? Com muita alegria. Com muita alegria que nós tivemos de momentos difíceis, né, Maria? Muito. Nós sabemos quanta coisa enfrentamos. E hoje, quando eu vejo como está a sociedade bem organizada, bem equipada, todo mundo com muito interesse, com muito carinho, com muita fraternidade, é uma alegria muito grande, muito grande. Eu sou fundadora, eu sou uma das fundadoras, começou mesmo minha casa, né? Não sou fundadora sozinha, foi um grupo que se organizou, eu apenas fui a direção, né? Mas o Centro Espírita de Dourados também começou comigo. É o primeiro Centro Espírita mais antigo lá. Eu, quando saí de Dourados, deixei a fundação pronta para erguer o centro. E lá em Cuiabá tem uma reunião espírita no Centro Espírita de Cuiabá, onde funcionava antigamente a Federação Espírita de Mato Grosso, era nesse Centro Espírita. Depois eles fizeram a sede dela, separaram. Nesse centro tem uma reunião da segunda-feira, que também foi organizada. Eu que fiz questão de conseguir aquele dia, porque nós tínhamos um grupo também na casa de uma pessoa, né, uma residência, e aquilo foi crescendo, não dava mais, médios precisando desenvolver, não tinha condição. Aí eu batalhei para conseguir um dia lá nesse Centro Espírita, que funciona até hoje. É quase tão velho quanto o nosso aqui. Faz muitos anos já. Graças a Deus. E após 32 anos de fundação, a senhora acha que a sociedade está na direção certa em relação aos objetivos iniciais? Eu acredito que sim, apesar de que eu estou um pouco afastada, só venho aqui como visita, né? Mas pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, eu acho que está muito bem. Graças a Deus, não está, Maria? Está. Dentro das normas estabelecidas para que uma boa sociedade espírita ou um centro espírita funcione dentro dos moldes kardecianos, dentro da fraternidade, dentro do entendimento, dentro do estudo, que o espiritismo é, acima de tudo, estudo, para sim. que haja uma condição de melhorarmos a nós mesmos, o que nós chamamos de reforma íntima. Justo. E sem o estudo seria impossível ser espírita. Tem gente que fala assim, eu quero ser espírita, né? Faz muito tempo que eu estou da doutrina, mas quem sou eu? Eu digo, não, senhora, você não estuda a doutrina?
Eu estudo, então você é espírita. Claro. É espírita aquele que estuda a doutrina. Se ele está estudando, se interessando pela doutrina, ele é espírita. Certo. Agora, a perfeição, a gente vai buscar, né? Isso que outro dia, dá licença, teve uma pessoa falando assim, mas como fulano é espírita e parece que teve uma resvaladazinha no comportamento, isso não é ser espírita. Então nós dissemos, ser espírita não é ser perfeito. Ser espírita é estar matriculado numa escola de aperfeiçoamento. Justo. E esse aperfeiçoamento não tem limite. Quando você sobe um degrau, você pode subir mais um. Você anda 1000 quilômetros, você pode andar mais 1001, 2 e assim sucessivamente. Porque o progresso, a melhora interior, o aperfeiçoamento não tem limite. É justo, é infinito. Então, uma pergunta especificamente para a senhora, Maria Garcia. Sim, senhor. A senhora que continua nos prestigiando com a sua presença e como palestradora, né? Fazendo a explanação do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina, né? Vê a atuação dos novos companheiros que aqui dirigem, né? Que estão no leme da instituição. Como eu vejo? Vejo que são pessoas esforçadas, trabalhadoras, desejosas de acertar sempre, desejosas de seguir os postulados doutrinários. Não vi ainda nada que desabonasse o comportamento de um ou de outro, ou que desviasse os rumos que a doutrina espírita tem já desde o seu nascedouro. Não percebi nada que dissesse o contrário do que preceitua a doutrina espírita. Assim, as considerações sobre as comemorações que fizemos dos 32 anos da CEBEM, né? Eu achei muito bom. Isso é muito bom, não só porque recorda a gente tudo que nós fizemos, nós revemos as pessoas que não vemos há muito tempo. É uma confraternização maravilhosa, porque festejando o aniversário do centro, nós também nos festejamos com a nossa amizade, com a nossa presença, com a alegria de rever os companheiros. Isso é muito bom, é muito agradável, toda a Casa Espírita devia fazer. Porque, não é? A gente reúne gente que não vê há tanto tempo, que vem por causa da festinha. É uma festa simples, não tem nada de luxo, nem de grandeza. Então, olha, eu fiquei muito satisfeita, muito contente. Uma confraternização muito bonita. Realmente, Dona Ivete já fez uma abordagem geral a respeito. É isso mesmo. Confraternização. A oportunidade que a casa tem a sua programação. Cada dia há um programa diferente que a casa realiza. E às vezes as pessoas não têm oportunidade, trabalhando na mesma casa, de se encontrarem. No dia festivo, todos se reúnem, todos se abraçam, todos se confraternizam. Porque, afinal de contas, o que o Espiritismo faz, se não congregar corações afins num trabalho de autoaperfeiçoamento. Justamente. E essa união das pessoas nesse dia, as pessoas que têm sensibilidade mediúnica, como eu tenho também um pouco, a gente sente a vibração da alegria, da satisfação. Não tem ninguém ali triste, não tem ninguém fazendo crítica de ninguém, não tem ninguém olhando para ninguém, criticando coisa nenhuma. É aquele sentimento só realmente de confraternizar. E é muito bom, isso faz muito bem à Casa Espírita. São vibrações que a gente deixa ali da casa, que nós já aprendemos, que as nossas vibrações, os nossos fluidos, eles se agregam aos móveis, às paredes, a tudo. Então, toda vez que existe assim, essa confraternização, os nossos sentimentos ali de alegria, de amizade, está exalando fluidos que ficam ali impregnados. Isso faz muito bem à Casa Espírita, faz muito bem a todas as pessoas que frequentam a Casa Espírita. Não quero dizer que por sermos espíritas, uma religião de fundo filosófico, científico, que a gente tem que ser circunspecto, sério, a fisionomia fechada. Isto não. Podemos confraternizar com os nossos irmãos com alegria, conforme a Dona Ivete disse. É um momento de crescimento social, espiritual, principalmente dentro espiritual. da casa espírita, nos entendendo uns aos outros, nos conhecendo melhor
uns aos outros, porque só cada um no seu dia determinado, você frequenta o Bezerra de Menezes, frequenta, que dia? Tal dia. Ué, mas eu nunca vi você lá. Se não há oportunidade de confraternização, ficaremos estranhos trabalhando na mesma casa, o que não é recomendável. É recomendável que nós nos conheçamos uns aos outros, respeitando-nos, aceitando-nos como somos, melhorando-nos a cada instante, procurando caminhar sempre em frente e para o alto. Porque às vezes a gente vê, você frequenta tal, eu não frequento tal dia, eu frequento tal dia, nunca se encontram. É como a Maria diz, é a oportunidade desse encontro, dessa confraternização, dessa vibração homogênea entre todos que estão ali naquele momento, que vem com alegria, vem com satisfação, vem mesmo com vontade de rever aquelas pessoas que não vê há muito tempo. Isso é muito bom. É muito Até bom troca mesmo. de experiência se dá nesse dia, não é? Muitas trocas de experiências. Minha experiência é num campo, o da Dona Ivete no outro, o do Petrônio é no outro, o da Nádia é outro, mas cada um dentro daquela uniformidade de trabalho confraternativo para o crescimento da instituição como um todo. O objetivo da finalidade é o mesmo de todos. O nosso objetivo é o nosso crescimento. E sabemos estender a mão para aquele que precisa crescer também, que nos procura. Nos saber receber com ternura, com afabilidade, com carinho, né? A escritora espírita Sueli Calda-Chover escreveu um livro cujo nome é Dimensões Espirituais do Centro Espírita, no qual ela relata que essas dimensões extrapolam as dimensões físicas, né? Onde funcionam diversos departamentos, no atendimento tanto de encarnados como de desencarnados, incluindo a orientação para a realização, né, dos diversos eventos que ocorrem na casa espírita, né? Assim, o que a senhora acha desse entendimento da escritora e a aplicação desse conceito à SEBEM, Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, né? Eu acho que nós entendemos, compreendemos bem essa parte, procuramos nos adaptar direitinho aos ensinos da doutrina, aos princípios kardecianos. Então, nós partimos para conseguirmos fazer com que a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes funcionasse atendendo encarnados e desencarnados. Maria pode falar alguma coisa nesse sentido também, se quiser. Realmente o grupo foi crescendo, aumentando, as pessoas se interessando, um amigo dizia para o outro amigo, e assim a turma foi se fortalecendo ao ponto de sentir-se a necessidade de fundar uma associação, seguindo os moldes aconselhados pela própria Federação Espírita Brasileira, Sociedade Espírita. Aí partiu-se para escolher, e o nome? Quem vai ser o patrono? Então a Dona Ivete sugeriu o nome Bezerra de Menezes, aceito por todos. E eu sugeri este nome porque meu pai foi companheiro de Bezerra de Menezes. Eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, nascida e criada lá. Só vim para Mato Grosso quando me casei, porque meu marido era daqui, de Campo Grande. Ele foi expedicionário, esteve na guerra. Quando voltou, eu o conheci no Rio de Janeiro, ele já ingressado na Força Expedicionária. Foi para a guerra, eu esperei ele voltar e viemos para cá. Então, e meu pai tinha a fotografia de Bezerra de Menezes e do meu avô, que era muito parecido com Bezerra de Menezes. Aquela fotografia nunca saiu da nossa sala, até meu pai falecer. Então, meu papai falava muito em Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes era para ele, era tudo dentro da doutrina espírita, não tinha expoente maior do que Bezerra de Menezes, porque foi muito antes de Chico Xavier, de todos esses, né? Por isso eu tinha sempre aquele carinho, aquele sentimento, né, de respeito, de amor de Bezerra de Menezes. Quando fundamos o centro, eu pedi que fosse o nome Bezerra de Menezes, por causa disso. Até em homenagem a meu pai, que foi... A senhora deve ter sido, então, a primeira presidente da CBN. Foi, né? Passei uma página. E o nome da sociedade, a senhora acabou de dizer, né, que a sugestão de Bezerra de Menezes foi por causa
dessa proximidade que existia entre o seu pai, né? É. Agora eu vou fazer uma pergunta. Por que sociedade espírita e não centro espírita? Eu também não sei, porque antigamente só se falava centro espírita. Depois, eu acho que foi sugestão da Federação Espírita Brasileira, né? Sugestão, É. Ao invés de centro espírita, assim, sociedade espírita. Então, muitas sociedades espíritas existem seguindo essa orientação. Mesmo Isso não porque- impede também que haja Você os falar em centros centro espíritas, não é? É o exemplo do próprio Allan Kardec, que fundou a Sociedade Espírita Pois é. Parisiense. E realmente é uma sociedade, né? Não é só apenas um centro, não é apenas um centro onde a gente se reúne. É uma sociedade mesmo, a gente faz parte de uma sociedade espírita. Uma sociedade que trabalha, que realiza, Não, é que tudo. tem programas, né? Justo, então. Que tem atendimentos sociais em todos os níveis possíveis. Né? E assim, como foi adquirido esse terreno para ser a sede da CBN, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes? Nós fazíamos reuniões, como disse Dona Ivete no começo, na residência dela mesma. Quando o número de participantes aumentou, nós alugávamos casas. Inicialmente, a doutora Márcia Cavalheiro ofereceu parte da residência dela, que era uma garagem, onde ali nós éramos acolhidos, ali nós fazíamos nossos estudos, nossas reuniões mediúnicas e as nossas reuniões de estudo. O Espiritismo, acima de tudo, requer estudo, conhecimento. Ninguém acha nada dentro do Espiritismo. Eu acho, não existe o achismo. Existe os conceitos já há tempos seguidos, orientações que são seguidas sempre pelos exemplares da espiritualidade e pelos espíritas mais antigos, como Chico Xavier, como o próprio Bezerra de Menezes. Então fomos escolhendo essas experiências. Bem, como a casa ficou pequena, na própria residência da Dona Ivete e depois na residência da Márcia, nós tivemos que alugar uma casa aqui na Vila Planalto, também um pouquinho maior, mas já não comportava. Nesse ínterim, uma associação das senhoras dos profissionais liberais ganharam este terreno que é onde estamos hoje, porque elas realizavam uma atividade de cunho social, assistencial. Eram as senhoras de profissionais liberais e senhoras de profissão liberal também. Essas reuniões aconteciam com frequência num determinado local, outro dia no outro, tá? Até que elas ganharam este terreno. A pessoa que fez o loteamento desta Vila Alba cedeu como doação esta localização. Mas havia uma ressalva no Estatuto das Senhoras dos Profissionais Liberais. Se algum dia esta associação se desfizer, o seu patrimônio será transferido para uma instituição que tem o mesmo teor de trabalho, de fraternidade, de bem ao próximo, de auxílio aos que são menos dotados de recursos financeiros, materiais. Então, a ideia geral desse capítulo era esse, que fosse transferido para essa instituição. A Alda, minha irmã, sugeriu então que a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, uma instituição fundada recentemente, estava fazendo suas reuniões em uma casa alugada, precisava de ter sua sede própria e os fundamentos sociais, assistenciais, estavam exatamente de acordo com o que preceituava o estatuto daquela instituição. Posta em votação, essa ideia foi por unanimidade, não houve um voto contra sequer, para que o patrimônio, então, daquela sociedade que se desfazia, uma senhora que se mudou, outra que adoeceu, outra que não se interessou muito, então a sociedade estava se diluindo, mas não queriam deixar o patrimônio assim
aéreamente, sem que ninguém tomasse conta. Então passou-se para a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Nessa época, Dona Ivete ainda era a presidente. Então foi com muita alegria que todos nós, participantes da sociedade, recebemos este local, um terreno, simplesmente um terreno. Aí foram plantadas as sementinhas, uma a uma, com a colaboração de cada pessoa, com jantares beneficentes, com desfile de moda de senhoras da sociedade, com pequenos trabalhos, pequenas doações e até algumas doações bem maiores, se conseguiu erguer as paredes aqui da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, no seu começo muito simples ainda, mas já com visão de futuro. E o futuro chegou, é o que estamos vendo agora.